Fala aí galera, quem fala com vocês aqui é o Felipe Santos do canal Futebol de Botão. Antes de mais nada eu peço que vocês deixem um like de vocês, que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Bom, término da primeira rodada dos grupos A e B na Copa do Mundo do Qatar de 2022. Eu vou trazer o que eu pude analisar dos jogos entre Inglaterra e Irã, Senegal e Holanda e o país de Gales e Estados Unidos. Lembrando que Senegal e Holanda na partida de hoje complementaram a primeira rodada que teve a sua estreia em jogo único no dia de abertura da Copa, que foi a partida entre Qatar 0 e Equador 2. Mas primeiramente eu vou aos números frios do jogo. A Inglaterra, que teve 13 chutes a gol, e o Irã apenas 8, sendo que dos 13 chutes que a Inglaterra deu ao gol, chutou, 7 foram no alvo, enquanto que o Irã, apenas 3 dos 8 chutes que deu foram no alvo inglês. Inglaterra teve 79% de posse de bola, trocou 797 passes, quase 800 passes no jogo, com a média de 89% de precisão de passe. Enquanto que o Irã teve apenas 21% de posse de bola, com apenas 215 passes trocados e uma média baixíssima de precisão de passe precisão de passe de 66% de posse, tá? De passes, aliás, 66% de precisão de passe. A equipe do Irã também acabou cometendo mais faltas durante o jogo, com 14 faltas, e a Inglaterra cometeu 9 faltas. Nenhum cartão amarelo foi dado à equipe inglesa, ao English Team, enquanto que o Irã teve 2 cartões amarelos recebidos. Nenhum cartão vermelho para nenhuma equipe, aliás, não teve expulsão ainda na Copa do Mundo, com 2 impedimentos para cada lado. 8 escanteios cedidos pelo Irã para a Inglaterra, enquanto que a Inglaterra não cedeu nenhum escanteio no jogo para o Irã. Dito isso, vamos lá. O Irã, começar falando sobre a equipe derrotada nessa partida. O Irã, que sofreu uma goleada, o jogo terminou 6-2 para a Inglaterra. O Irã jogando com uma defesa com bloco baixo na sua marcação de bloco baixo. Antes de eu falar sobre o que foi o jogo em si, ainda teve a contusão do técnico, do goleiro deles, mas que teve uma concussão, foi parar no hospital, mas segundo o que eu li, passa bem. Mas nem esse goleiro titular conseguiria salvar o que o Irã ia sofrer hoje. O passeio que a Inglaterra ia dar foi um passeio assim, de longe, para a Inglaterra vencer o jogo contra o Irã. O Irã, como eu disse, que jogou a partida com um bloco baixo, tentou até dificultar um pouco, fazendo um bloqueio para a Inglaterra passar por esse bloqueio, mas que não adiantou de muito, porque logo no início da partida, vamos colocar assim, um pouco depois do início da partida, a Inglaterra sempre tocando muito a bola, com muita paciência, a Inglaterra conseguiu chegar a seu gol com o Bellingham, que já merecia ser titular nessa equipe, vinha atuando muito bem pelo Borussia Dortmund e só entrou no time titular porque a Inglaterra teve um jogador lesionado. Então ele estreou a Copa do Mundo hoje marcando esse 1-0. E o Irã, que depois que tomou 2-0, um gol de escanteio, num dos muitos escanteios cedidos pela equipe iraniana à equipe do English Team, acabou que uma bola sobrou no meio da pequena área ali, vamos botar assim, um pouco antes da marca do pênalti, pro Saka acertar um belo chute no gol do Irã, fazendo 2-0 para a Inglaterra. Quando o Irã tomou o segundo gol, o Irã se lançou todo ao ataque, meio ao desespero. E o que se viu foi uma Inglaterra sabendo tocar muito bem a bola e atraindo muito a marcação do Irã, chegando a recuar a bola para o goleiro Pickford. Quando a Inglaterra fazia isso, que esse é o gancho para me falar da Inglaterra no jogo, eu vou intercalar o que foi o jogo para uma seleção e outra, espero que vocês entendam, porque quando o Irã começou a se lançar muito para o ataque, tentando roubar a bola, ele estava caindo numa armadilha do English Team, da Inglaterra, porque a Inglaterra estava atraindo o Irã para o seu próprio campo de defesa, tocando bola, chegando a recuar a bola para o goleiro Pickford,
E o que acontece? Numa dessas saídas de bola, o Harry Kane, que recebeu um passe pela direita, teve uma bela visão de um passe que ele acertou entre o zagueiro, entre um zagueiro e outro do sistema defensivo do Irã, com, com o Sterling entrando entre os zagueiros iranianos e botando o pé só para desviar a bola para dentro do gol iraniano, fazer um 3-0. Isso tudo antes do intervalo, tá? Porque no intervalo o Irã tentou se lançar mais ao ataque, foi onde o Irã conseguiu a maioria das suas finalizações, mesmo que sem direção ao gol, mas o Irã tentou mais no segundo tempo, no desespero é verdade, até conseguiu chegar, mesmo com a Inglaterra fazendo 4-0 com as entradas do Rashford e do Grealish. Na primeira participação do Rashford no jogo, ele recebeu um belíssimo passe e conseguiu fazer o 4-0 para a Inglaterra. Só que logo em seguida, aonde entra o que eu quero falar sobre o Maguire. Eu acho que o Maguire não é um zagueiro confiável. Ele é o capitão dessa equipe inglesa, tem muita confiança do seu treinador, o Southgate. E para mim, ele falhou na marcação do Irã. Ele se atrasou muito para tentar recuperar a bola. O iraniano acabou antecipando a marcação do zagueiro do Manchester United, acabando por fim de fazer o gol do Irã, o primeiro gol do Irã na Copa, o gol do Tarabt. Com o gol do Tarabt, ó. Eu falei errado o nome do cidadão, do Taremi. Gol do Taremi. Que mais tarde, já com a goleada construída pela Inglaterra, o próprio Taremi, depois de pênalti, um pênalti meio que duvidoso que o árbitro Klaus marcou. Teve puxão de camisa, mas eu não sei se foi pra ser pênalti. Mas é que ele marcou, eu não vou questioná-lo, porque também poderia ser marcado o pênalti. Não foi tão duvidoso, não foi um lance muito questionável assim, tá? Porque houve de fato puxão de camisa na área e o Irã acabou fazendo 6-2, diminuindo o placar, né? A goleada é de 4 gols de diferença. Vai ser difícil o Irã passar de fase nesse grupo. Até pelo que a gente viu entre Estados Unidos e País de Gales, eu não acredito que o Irã consiga superar essas duas equipes, que são muito parelhas. Eu vou falar desse jogo daqui a pouco, mas antes eu ainda vou falar do jogo do Senegal. O que eu quero falar é o seguinte, que a Inglaterra do meio para frente tem um excelente time. E nas laterais também, os jogadores laterais da Inglaterra trocam muito bem tocam muito bem a bola. O sistema defensivo da Inglaterra não é ruim, o problema todo é o Maguire, que uma hora ele pode falhar. Ele para mim é o ponto de insegurança da Inglaterra nessa Copa do Mundo. E a Inglaterra se mostrou muito forte contra o Irã, que se mostrou uma equipe muito frágil. Vamos acompanhar os outros dois jogos da Inglaterra na Copa do Mundo para a gente saber se a gente pode confirmar a Inglaterra como favorita. Eu já tinha falado em alguns vídeos passados que se a Inglaterra caísse fora nesse grupo, na fase de grupo, por causa dos Estados Unidos e País de Gales, eu não iria questionar muito isso pelo que eu vi o que a Inglaterra andou fazendo antes de chegar à Copa do Mundo. Mas também a gente não sabe o quanto estava se levando a sério a Nations League pela equipe inglesa, o quanto que eles estavam levando a sério, tá? Por fim, a Inglaterra, para mim, ela conseguiu a vitória por 6-2, como eu disse, mas para mim carimbar ela como uma das favoritas pelos últimos jogos que eu venho acompanhando da equipe inglesa, eu preciso ver ela jogando como uma equipe de médio para bom, o que não foi o caso do Irã hoje. O Irã hoje foi dominado completamente pela Inglaterra. Quem viu a partida viu no mínimo uma Inglaterra que não deixou o Irã nem sair em contra-ataque, porque quando o Irã pensava em sair em contra-ataque, a Inglaterra ia lá e roubava a bola. Tomou 2 gols, no segundo foi de pênalti, é verdade, mas o primeiro gol para mim foi uma falha de marcação do Maguire, e que ele já vem falhando no Manchester United, não exatamente da mesma forma que falhou hoje, na minha opinião. Foi uma falha discreta
uma falha perdoável. Mas é um zagueiro que você não tem confiança. Quer dizer, que o mundo sabe que por ali pode ser um caminho. Se soubesse defender muito bem contra essa seleção inglesa, que pra mim vem, se jogar bem, vai vir forte. Mas os próximos adversários vão dizer muito sobre a Inglaterra, o que vai ser a Inglaterra nessa Copa do Mundo, tá? Agora vamos ao jogo de Senegal e Holanda. Vamos ao jogo de Senegal e Holanda. Lembrando que eu vou falar primeiro dos números frios, do que foi o jogo, das estatísticas do jogo, friamente falando, para depois eu falar sobre o que eu achei do jogo. Eu só vou dar um adentro aqui. Eu sei que o IC não entra no futebol, mas nessa partida especificamente, nessa partida de estreia da Copa, eu gostaria muito de colocar o IC. E se o Sadio Mané estivesse bom para jogar essa partida, não tivesse lesionado e tivesse sido cortado, não tivesse sido cortado da Copa, tivesse em plenas condições físicas para atuar na Copa do Mundo do Catar. Porque olha os números. Apesar da posse de bola da Holanda ter sido alta, que foi de 54%, enquanto o Senegal teve apenas 46%, o Senegal teve 15 finalizações. Verdade que foram apenas 4 no alvo. Mas a Holanda teve 10 finalizações, enquanto apenas 3 foram no alvo. Se o Senegal tivesse com a pontaria melhor no jogo e fosse um pouquinho mais agressivo, talvez conseguiria furar a defesa holandesa, que hoje se portou muito bem, se mostrou uma defesa muito forte. O sistema defensivo da Holanda como um todo está bem armado pelo Louis van Gaal, com grandes zagueiros, com grandes jogadores. O goleiro holandês surpreendeu muito por estrear na seleção num jogo de Copa do Mundo, coisas das loucuras que o Louis van Gaal prepara sempre quando se trata de seleção holandesa. Mas voltando aos números frios do jogo, o Senegal tocou apenas 385 passes, tendo 79% de precisão deles, dos passes, enquanto que a Holanda tocou 436 passes, com precisão de 81%. Você vê que foram números parecidos nas estatísticas. O jogo foi muito igual. Foram 13 faltas para cada um, com 12 cartões amarelos para Senegal, enquanto que teve um para a Holanda. Em impedimentos teve 2 para Senegal e 1 para a Holanda. E escanteios foram 6 para Senegal e 7 para a Holanda, tá? Não achei que o jogo que o jogo terminou 2-0, mas eu não achei que foi merecido para a Holanda essa vitória. A Holanda para mim não atuou bem, ficou aquém daquilo que eu esperava da Holanda. O Memphis Depay, ele só atuou por, vamos botar, 40 minutos do jogo por inteiro, porque vinha de uma lesão, então o Van Gaal segurou ele. Mas eu não entendi ele ter começado com o Klaassen no banco. O Klaassen, que foi o cara que fez o segundo gol da Holanda, eu vou falar já dele. Mas eu não entendi por que o Klaassen começou como reserva na partida. Eu não entendi porque o Van Gaal, que tem dessas, não levou, por exemplo, o Gravenberch para a Copa. A Holanda, para mim, tem o De Roon ali, que é um bom meio de campo. Tem o Frank de Jong na linha de meio de campo, que vão liderar essa Holanda na Copa do Mundo. Pelo resultado de hoje, eu não acredito que a Holanda fique fora das oitavas de finais, porque para mim o Senegal é a segunda força do grupo. Mas vamos ver o que o Equador pode aprontar contra a Holanda. Não acredito que o Equador vai vencer a Holanda na rodada seguinte da Copa, tá? Então a disputa vai ficar entre Senegal e Equador, até porque tudo indica que o Catar vai ser o saco de pancada do grupo A, tá? O Senegal, ele impôs com uma situação de jogo muito física para a Holanda. A Holanda, por mais que tenha jogadores defensivamente falando muito bons, que são de alto nível no futebol mundial, como o Ake, De Ligt e o próprio Van Dijk, que é o capitão da seleção holandesa, teve falhas individuais hoje no jogo que eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei boca aberta porque, por exemplo, o Van Dijk ele errou individualmente falando, mas porque o De Ligt ele errou na saída de bola. Ele foi tocar prendeu uma bola na linha de fundo, onde estava sendo pressionado.
pelo jogador senegalês, e quando foi tentar sair jogando, ele acabou jogando nas costas do Van Dijk, que não esperava receber aquele passe ali, porque ele deveria ter achado, como eu pensei também, que o mais certo era tocar de lado no goleiro holandês para ele poder quebrar essa bola lá na frente. Quando ele tocou no Van Dijk, o Van Dijk meio que se assustou com a bola nele. E aí o Senegal quase chegou numa finalização que poderia ter saído o gol ali se fosse mais bem construído a jogada, mas a Holanda conseguiu travar no lance seguinte, do mesmo lance que saiu jogando errado, e portanto o Senegal no jogo por inteiro não conseguiu grandes finalizações. A Holanda teve de fato dois grandes sustos no jogo, tá? Teve dois grandes sustos no jogo, que foram finalizações em que o seu goleiro estreante em Copas do Mundo pela seleção holandesa na mesma partida conseguiu fazer duas boas defesas, inclusive uma de fora da área, em que a bola ia no cantinho. Se ele não tivesse a altura que ele tem, que ele é o jogador mais alto a atuar em Copas do Mundo, tá? Ele não teria pego essa bola. E a Holanda, com seu preciosismo, poderia até ter aberto o placar e feito o segundo, o terceiro e o segundo gol logo de cara na partida. Mas a Holanda, ela foi muito preciosa ali, quis dar o passe em vez de finalizar para tentar tirar do goleiro e o cara chutar com o gol aberto. O que não aconteceu porque o Senegal tem um grande zagueiro que é o Koulibaly, que é um cara que pode jogar pelos dois, pelo companheiro também de equipe. Não que o companheiro de equipe da zaga dele seja um jogador ruim, mas ele é o grande destaque do sistema defensivo de Senegal. Tanto é que ele é o capitão da equipe, ele é o líder da equipe e atua muito bem. Agora, sobre os gols que a Holanda fez no jogo, já na etapa final de jogo, quando eu já esperava um 0 a 0, para ser bem sincero para vocês, eu já esperava o 0 a 0, para mim o jogo ia caminhar para um 0 a 0. Teve falha na marcação, na falha defensiva na marcação de Senegal, porque não pode deixar um cara surgir no meio da defesa por trás de todo mundo, como foi o Gakpo fazendo o gol. Um gol que ele só pulou na bola para desviar a bola, porque o goleiro do Senegal, o Mendy, saiu junto com ele na bola, só que o Mendy, assim como o Júlio César em 2010 na eliminação para a Holanda, saiu catando borboletas. Eu achei que o Mendy também falhou nesse. Para mim, o Mendy falhou nesse gol, assim como o Júlio César falhou no gol de 2010. Tá? Falhou na saída de bola, não achou, ele saiu catando borboleta e o cara que pulou com ele ali, o Gakpo, pulou e desviou a bola vamos botar meio que de cucuruto, meio que de cabeçoca de costa, né? Acabou abrindo o placar para a Holanda por 1 a 0. E já mais 3, 4 minutos depois desse lance que saiu o primeiro gol da Holanda, um chute do Memphis Depay cruzado, em que eu achava que o Mendy deveria e poderia, pela qualidade de goleiro que ele já demonstrou ter, poderia ter espalmado para mais longe essa bola, ter botado mais força para essa bola sair para mais longe do gol, o que não aconteceu. O Klaassen saiu nas costas da zaga senegalesa e conseguiu fazer o segundo gol para a Holanda. A Holanda fechou o placar por 2 a 0, mas para mim não foi merecido esse placar. Para mim o que se merecia era um empate em 0 a 0, como o jogo caminhava. Como vocês viram no números frios, a Holanda pode até ter tido mais posse de bola, precisão no espaço, que foi muito pouco acima da precisão do Senegal. E como os passes foram um pouco a mais só que Senegal, que foram trocados, longe daquela Holanda que encantou outrora não só nós brasileiros, como o mundo inteiro, tá longe de ser aquela Holanda virtuosa. A Holanda chutou bem menos a gol do que o Senegal. É verdade que acertou o alvo, só não acertou o alvo por igual por um chute no alvo que não deu, mas foram 5 chutes a menos que a Holanda deixou de dar, enquanto que o Senegal deu 15, a Holanda deu apenas 10 chutes a gol, a verdade é essa. E acabou que o Senegal perdeu uma partida que poderia pelo menos arrancar um empate. Resta para ele, na minha opinião, brigar pela segunda vaga contra o Equador. Acho que é um time mais acertado. Se o Mané tivesse nessa seleção, poderia dar um estrago muito maior nessa primeira fase de grupos. Mas se o Equador vencer também, eu não vou me assustar, porque o Equador tem uma boa equipe que também me aparenta ser uma seleção bem arrumada, assim como o Senegal é. A impressão definitiva do Equador, para mim, nessa fase de grupos, não vai ser nem a partida parelha que eles devem fazer contra o Senegal, e sim o que eles poderão fazer contra a Holanda, visto que Senegal jogou de igual para igual com a Holanda hoje. Esse 2 a 0 para mim, repito, foi muito injusto. Agora vamos, como terminou o grupo A, vamos ver como é que ficou o grupo A com a primeira rodada.
A Holanda é líder do grupo com 3 pontos, mas e com o mesmo número de saldo de gols que o Equador. Estão literalmente empatados em tudo, mas o Equador aparece em segundo aqui na tabela, com também 2 gols marcados. Nos critérios de desempate, que deve ser por cartões ou algo do tipo, o Equador aparece em segundo, enquanto que Senegal e Catar estão em terceiro e quarto lugar sem nenhuma partida jogadas. E vamos ao último jogo do grupo B hoje da primeira rodada, para terminar aqui o nosso vídeo de hoje, que já tem 20 minutos aí de vídeo. Lembrando que eu vou fazer primeiro os números frios, as estatísticas do jogo, para depois comentar o que eu assisti, tá? Só posso adiantar que eu esperava muito mais da equipe norte-americana pelo que eu vi no primeiro tempo, apesar de ser sincero com vocês, de estar torcendo por Gales, porque eu gosto do Bale. O Bale poderia estar sendo um fanfarrão dentro do Real Madrid, preferindo jogar golfe do que futebol, mas eu gosto do cara, não adianta. Então eu torci para Gales por causa disso. Enfim, Estados Unidos deu 6 chutes a gol, enquanto que Gales deu 7. Sendo aí que os Estados Unidos só acertou uma no alvo, que foi o gol, enquanto que Gales acertou 3. Estados Unidos teve 59% de posse de bola, enquanto que Gales teve 41%. Estados Unidos trocou 566 passes, enquanto que Gales trocou 405 passes. A equipe norte-americana teve 87% de aproveitamento de precisão do passe, enquanto que o Gales teve um fraco desempenho, aí sim, 76%, pelo número de passes que tentou dar no jogo. Estados Unidos muito mais faltoso, cometeu 15 faltas, enquanto que Gales também foi faltoso, mas um pouco menos, com 10 faltas. 4 cartões amarelos para a equipe norte-americana, enquanto que a equipe de Gales teve 2 cartões amarelos. Um impedimento para cada equipe na partida, 5 escanteios para a equipe dos Estados Unidos, enquanto que Gales teve 3 escanteios durante o jogo. Eu falei que o único chute que os Estados Unidos deu no alvo foi gol. Eu vou abrir falando com isso, porque logo no começo os Estados Unidos fez 1 a 0 nessa partida. Um gol para mim que foi um gol histórico para os Estados Unidos. Por quê? Quem fez o gol foi o EA. Não o EA famoso dos anos 90, que foi o melhor do mundo em 95, o Jorge Weah. E sim o filho dele, o EA, que marcou o primeiro gol dos Estados Unidos na Copa do Catar. Por que ele, para quem não sabe, eu vou explicar por que ele atua pelos Estados Unidos e o EA, o pai, nunca atuou nunca atuou numa Copa do Mundo, sendo que o filho está atuando jogando pelos Estados Unidos. O pai é libanês, o filho tem a dupla cidadania, é filho de libanês, mas tem a cidadania norte-americana, e por isso ele pôde escolher por qual equipe jogar. É um bom jogador, não, obviamente está longe de ser como ter a técnica que o pai dele tinha. O EA, que jogou no Milan, fantástico Milan dos anos 90, que foi bola de ouro na época, sem jogar uma Copa do Mundo. E por isso para mim foi histórico isso, vendo o filho do Jorge Weah marcando o primeiro gol da equipe norte-americana no jogo. A verdade é que no primeiro tempo o país de Gales não viu a cor da bola, assim como eu comentei no jogo entre Inglaterra e Irã, que o Irã não viu a cor da bola praticamente no jogo inteiro. Aconteceu com o Gales no primeiro tempo. Bale, então, nem se fala. O Ramsey para mim foi o melhor jogador de Gales no primeiro tempo. O Bale, tudo que ele tentou, ele errou. Ele fez uma falta que para mim não foi falta, onde ele recebeu um dos cartões amarelos para Gales no jogo, que foram 2. Um deles foi pro Bale. O Bale, ele errou tudo que ele tentou, se é que a bola chegou nele, porque quando a bola chegou nele ele não conseguiu dar sequência na jogada, mas foram as raras vezes que a bola chegou nele, porque ele meio que via a bola passando no meu tempo de um lado para o outro e não conseguia fazer nada. E isso durou até o final do jogo, e explico por quê. Com o Bale em noite quase que trágica, por que eu disse quase? Porque o final do jogo vai reservar emoções para ele, particularmente, e para Gales como um todo. Gales, que não disputava uma Copa do Mundo desde a Copa da Suécia de 58, onde o Gales foi eliminado pelo Brasil nas quartas de finais, com um maravilhoso gol do Pelé, do Rei Pelé. Os Estados Unidos tomavam conta do primeiro tempo, os Estados Unidos conseguia controlar o jogo. Os Estados Unidos jogava muito
no primeiro tempo com as suas linhas de meio campo avançadas, de defesa também avançadas, marcando em bloco alto, não deixava o Gales sair para jogar. E quando o Gales tentava sair jogar, errava muitos passes, porque o Gales também tentava sair jogando em linha diagonal. Então tentava puxar um contra-ataque jogando com bolas longas, só que estava errando muitos passes o Gales. Então os Estados Unidos foi tomando conta do jogo. Não conseguiu marcar o segundo ou terceiro gol porque não conseguiu finalizar no alvo. Você viu que os Estados Unidos chutou 6 vezes, só que um apenas foi no alvo, não conseguiu chutar tantas vezes assim também no primeiro tempo a gol, nem no segundo, porque ele chutou mais no primeiro tempo a gol do que no segundo. E esse pouco número de chutes dos Estados Unidos a gol, e principalmente no alvo, se deu por causa de um segundo tempo muito apagado da equipe norte-americana. A equipe norte-americana cansou no segundo tempo e se preocupa para a Copa do Mundo, porque eu tô vendo muitos jogadores saindo por causa de lesão ou com câimbras, tá? E jogadores se desgastando muito além do que eu imaginava. Os Estados Unidos e os jogadores tanto dos Estados Unidos quanto de País de Gales nessa partida, precisamente falando, saíram muito desgastados, ou lesionados ou com cãibra. No final da partida tinha muitos jogadores ao final da partida tinha muitos jogadores que haviam sido substituídos por problemas físicos. Isso preocupa para a sequência da Copa, principalmente para essas duas equipes que eu estou falando nessa parte do vídeo agora. E aí vem um lance desastroso, na minha opinião, na minha visão da partida. Gales conseguiu chegar por 2 vezes com perigo, 2 praticamente no mesmo lance, porque uma desses lances de perigo foi consequência do outro, porque Gales conseguiu chegar com uma cabeçada, com quase que um peixinho, com uma linda defesa do goleiro Turner dos Estados Unidos, jogando a bola para escanteio, e na sequência o grandalhão centroavante mudo dos Estados Unidos conseguiu uma cabeçada que por pouco não foi gol. Ele se antecipou muito bem a defesa dos Estados Unidos como um todo, e principalmente o goleiro Turner, que nada pôde fazer, porque a bola, se fosse no gol, não teria chance para o goleiro norte-americano. Dito isso, o que aconteceu? Os Estados Unidos, já cansado em campo, já não conseguiam mais acompanhar um ritmo que Gales estava começando a botar no jogo. E já caminhando para o final da partida, quando eu achei que mesmo com o Gales cansado, eu via que poderia chegar ao gol, mas que o Gales não tinha uma grande precisão nos chutes e não conseguia chutar a gol porque era muito bem bloqueado pela defesa norte-americana. Eles não tinham criação, e como eu disse, em quase noite trágica de Gales, de Bale, no jogo de Gales hoje, aliás, perdão, ele foi muito esperto em tentar proteger a bola, fazendo meio que um pivô dentro da área, numa jogada meio quase que isolada. E o zagueiro norte-americano foi, vamos botar assim, inocente em querendo dar um carrinho dentro da área, por detrás do Bale. E claro que ele até tocou na bola, mas primeiro ele ia tocar na perna do jogador galês, como de fato aconteceu. Por isso uma noite quase trágica. Seria trágica se fosse derrota de Gales para o Bale e para a seleção de Gales também. Pênalti para Gales, convertido pelo Bale, muito bem por sinal, porque se ele não bate com força naquela bola, o goleiro teria alcançado, que ele chegou a tocar nela, mas pela força que o Bale imprimiu na bola, o goleiro Turner não conseguiu agarrá-la, só tocar nela. 1-1. Gales quase que ameaçou virar o jogo, porque se aquela partida tivesse mais 10 minutos de jogo, talvez Gales conseguiria, tá? Ainda teve bastante acréscimo na segunda etapa. O árbitro deu mais 9, 10 minutos de acréscimo, mas ficou nisso mesmo, 1-1 entre as duas equipes, que muito provavelmente vão disputar o segundo lugar do grupo contra a Inglaterra. Eu não consigo imaginar a Inglaterra tropeçando para essas equipes que se mostraram hoje no jogo de hoje entre Estados Unidos e Gales. Foi uma partida muito parelha entre as duas seleções, mas não foi uma partida de alto nível. Para deixar bem claro, o primeiro tempo foi da equipe norte-americana, mas a segunda etapa foi da equipe galesa, a equipe de País de Gales. Mas o jogo terminou apenas 1-1. Um jogo muito igual, muito parelho, mas que são duas equipes que não mostraram um grande futebol assim. Vale destacar a construção do primeiro gol dos Estados Unidos nessa partida, que foi um belo passe do Pulisic pro facão do EA, onde o EA, como eu comentei para vocês, marcou o primeiro gol norte-americano nessa Copa do Mundo. E o grupo B, portanto,
Ficou assim com os resultados do jogo de hoje, com os jogos de hoje, na verdade. Inglaterra liderando o grupo com 3 pontos, enquanto que Gales e Estados Unidos são segundo e terceiro lugar do grupo empatado, né? Porque empataram no confronto de hoje por 1-1. E o Irã é, segue no último lugar do grupo, lanterna, porque perdeu na primeira rodada para a Inglaterra pelo elástico placar de 6-2. Gales está na segunda colocação do grupo, pois sofreu apenas porque teve apenas 2 cartões amarelos no jogo, enquanto que a equipe norte-americana teve 4. Esse é o critério de desempate por enquanto aqui. Então é isso, galera, ficando por aqui, teve meia hora de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo do que aconteceu no dia de hoje de Copa do Mundo. Eu ia trazer um vídeo para cada jogo, mas aí eu decidi resumir tudo num vídeo só. Que aí eu faço um vídeo só, mesmo que fique um pouco grande. Mas tá aí pra vocês. Eu peço que deixem um like, beleza? E vamos que amanhã tem 4 jogos de Copa do Mundo, começando cedo com a partida da Argentina contra a Arábia Saudita. Espero que os sauditas consigam um bom resultado. Vocês já sabem para quem vai minha torcida. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Valeu, até mais e fui. Catar Copa do Mundo 2022. Eu sou muito mais o Brasil. Brasil rumo ao Hexa. Canal Futebol de Botão. Felipe Santos aqui, se despedindo de vocês. Valeu, até mais e fui.